Bem-vindos a mais um vídeo do canal TechnixX, o lugar perfeito para os amantes do luxo e dos esportes. Apesar do canal ser voltado a esses dois assuntos, hoje iremos falar um pouco sobre economia, a desvalorização do dólar. Mas afinal, o que é desvalorização? A desvalorização é um ajuste deliberado para a baixa do custo do dinheiro de um país em relação a alguma outra moeda, grupo de moedas ou moeda geral. Os países que têm uma cobrança alternativa constante ou semifixo usam essa ferramenta de cobertura econômica. Muitas vezes é confundido com depreciação e é contrário à reavaliação, e se refere ao reajuste do preço de mudança de uma moeda. Algumas conclusões importantes da desvalorização. A desvalorização é o ajuste deliberado para baixo do valor da moeda de um país. As autoridades que perturbam o Forex decidem desvalorizar uma moeda. A desvalorização do dinheiro estrangeiro reduz a taxa de exportação de um país e pode ajudar a diminuir os déficits cambiais. Razões por trás da desvalorização. As autoridades que perturbam o dinheiro estrangeiro decidem desvalorizar o dinheiro estrangeiro também, em oposição à depreciação. Não é mais o resultado final de atividades não governamentais. Um dos objetivos dos Estados Unidos que podem desvalorizar adicionalmente seu Forex é lutar contra um desequilíbrio alternativo. A desvalorização reduz o valor das exportações de um país, tornando-as ainda mais agressivas no mercado mundial, o que por sua vez aumentará a tarifa de importação, tornando-as muito menos prováveis de serem compradas pelo consumidor doméstico, além de fortalecer as importações. Empresas nacionais. Como as exportações se estendem, as importações diminuem, isso favorece uma maior estabilidade de reembolso por meio da redução dos déficits cambiais. O potencial dos Estados Unidos da América desvalorizarem seu dinheiro estrangeiro pode limitar seu déficit devido à demanda robusta por exportações mais econômicas. Desvalorização e guerras cambiais. Em 2010, Guido Mantega, ministro da Fazenda do Brasil, alertou o mundo sobre as guerras cambiais gerenciáveis. Ele usou o tempo para descrever a batalha entre países como China e Estados Unidos sobre a valorização do iene. Embora algumas nações não pressionem suas moedas para que se desvalorizem, sua cobertura econômica e fiscal tem um efeito idêntico. Eles fazem isso para continuar a ser agressivos no mercado de mudança mundial. Além disso, assim eles incentivam o investimento, atraindo compradores estrangeiros para pertences mais baratos, como o mercado de estoque. Em 5 de agosto de 2019, o Banco Popular da China definiu o preço de referência diário do iene abaixo de 7 por dólar, pela primeira vez em mais de uma década. Isso em resposta às novas tarifas de 10% sobre as importações chinesas no valor de 300 bilhões de dólares impostas pelo governo Trump, que entraram em vigor em 1º de setembro de 2019. Mercados globais oferecidos em tempo real, como nos Estados Unidos, onde o DJIA perdeu 2,9% em seu pior dia de 2019 até hoje. O governo Trump respondeu ao rotular a China como manipuladora de dinheiro estrangeiro. É simplesmente a salva da moda na guerra de câmbio Estados Unidos e China. No entanto, honestamente, não é a primeira vez que a China desvaloriza sua moeda. A desvantagem da desvalorização. Embora desvalorizar o dinheiro estrangeiro possa ser uma opção atraente, pode ter consequências ruins. O aumento da taxa de importação protege as indústrias domésticas. No entanto, elas podem ser muito menos amigáveis ao meio ambiente, além do estresse da competição. O aumento das exportações em relação às importações também pode aumentar a demanda combinada, levando a um aumento dos preços internos brutos e também da inflação. A inflação pode aparecer porque as importações estão com preços mais altos do que antes. Os motivos da demanda agregada demandam inflação e os produtores também podem ter muito menos incentivos para reduzir despesas devido ao fato de as exportações serem mais baratas, aumentando o valor dos produtos e ofertas ao longo do tempo. Exemplo do mundo real. A China foi acusada de trabalhar no sentido de uma desvalorização silenciosa do dinheiro estrangeiro, na tentativa de se tornar uma força dominante extra no mercado de negócios. Alguns acusaram a China de desvalorizar secretamente seu dinheiro estrangeiro, afirmando que a mesma então deveria reavaliar o dinheiro estrangeiro após as eleições presidenciais de 2016 e mostrar que está cooperando com os Estados Unidos.
No entanto, após assumir o cargo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou impor tarifas sobre produtos chineses mais econômicos em resposta ao seu papel em sua moeda. Alguns temem que isso possa levar a uma guerra de mudanças, colocando a China na função de pensar em seleções mais agressivas se os Estados Unidos seguirem em frente. O Egito tem enfrentado constante estresse do mercado negro para o dólar americano, que começou na esteira de uma escassez do comércio exterior que afetou as agências domésticas e desencorajou o financiamento dentro da economia. A instituição financeira central desvalorizou a libra egípcia em março de 2016 em 14%, em contraste com o dólar americano, para mitigar a atividade no mercado negro. De acordo com o artigo de Brookings, o Fundo Monetário Internacional, FMI, exigiu a desvalorização da libra antes de permitir que o Egito adquirisse uma hipoteca de 12 bilhões de dólares em 3 anos. O mercado de estoque egípcio respondeu favoravelmente à desvalorização. No entanto, o mercado negro respondeu depreciando o preço alternativo do dólar americano em oposição à libra egípcia, forçando a instituição financeira central a tomar medidas extras. Desvalorização do dólar. Os legisladores dos Estados Unidos poderiam mudar o mundo, desvalorizando o dólar, afirmou um analista. Falando ao Scott Boxer-Ropp, da CNBC, o macro-conselheiro independente Hugh Hendry disse que os programas de flexibilização quantitativa, onde os bancos centrais compram ativos como títulos do governo para injetar liquidez na economia, não estão funcionando. Ele sugeriu que, em vez de visar os títulos como forma de estímulo econômico, os formuladores de políticas deveriam olhar para o valor do dólar. Flexibilização quantitativa. Estamos vendendo algo erroneamente. Hendry argumentou. Simplesmente publicar ou expandir essas reservas inertes do Banco Central e tentar nos assustar até a morte de que eles estão realmente imprimindo dinheiro de verdade é uma fraude. O problema subjacente, afirmou, é que há escassez de dólares no mercado global. A América decidiu, ao longo de várias décadas, impor um padrão global em dólar, um padrão monetário no resto do mundo, disse Hendry. Uma coisa é ser o rei, mas você tem que se comportar regiamente. Você tem que se comportar como rei. Portanto, se você pretende impor um padrão em dólares ao mundo, deve aguardar e fornecer liquidez suficiente. E é aí que eles estão falhando. Ele disse que a onda de venda generalizada em março, quando os mercados globais despencaram em meio ao aumento dos temores em torno do coronavírus, se deveu ao fato de os investidores terem de vender ativos para criar dólares e pagar dívidas. Embora tenha admitido que o FED e as linhas de swap do dólar tiveram sucesso nesses momentos em conter a oferta e colocar o seu dedo na represa, Hendry propôs que uma abordagem alternativa era necessária para apoiar a economia. Ele perguntou: em termos de parar essas crises dramáticas periódicas, não seria melhor não ter como alvo os preços dos títulos, mas sim o valor real do dólar? Em notas recentes, Hendry sugeriu que o dólar é o novo padrão ouro e que seria melhor desvalorizar o dólar do que continuar a se concentrar em iniciativas de QE. Ele argumenta que isso seria extremamente otimista para as ações. Quando vejo o mundo da macro, acho que isso está nos dizendo que precisamos de uma impressão mais baixa do próprio dólar, disse ele em entrevista à CNBC. Acho que precisamos do Tesouro e não do FED para assumir a responsabilidade e contar ao mundo. Vamos ter como meta 70 ou 60 no índice do dólar, e isso mudaria o mundo. O índice do dólar, que mede o valor do dólar em relação a uma cesta de grandes rivais, subiu para cerca de 97,728 na terça-feira. Colapso do dólar. Uma doação do dólar ocorre quando o custo do dólar americano entra em colapso. Nesse cenário, absolutamente todos com pertences denominados em dólares irão promovê-los a qualquer preço. Isso consiste em governos estrangeiros que mantêm títulos do Tesouro dos Estados Unidos da América. Além disso, isso afeta os comerciantes de futuros de Forex, porém não afetará os investidores pessoais. A capacidade do dólar indica que cada pessoa está tentando promover suas propriedades denominadas em dólares e ninguém deseja comprá-las. Isso reduzirá o custo do dólar a quase zero. Duas condições que podem levar a um colapso. Duas condições devem ser cumpridas antes do colapso do dólar. Deve haver um ponto fraco subjacente no custo da moeda verde dos Estados Unidos e deve haver uma alternativa potencial. Em outras palavras, deve haver um motivo pelo qual os seres humanos estão fugindo da moeda verde e deve haver um local para onde ir.
Caso contrário, o dólar continuará sendo a moeda mundial. A maioria dos contratos globais exige um preço em dólares, o que adicionalmente aumentará sua estabilidade. O dólar não sugere fraqueza subjacente. Entre janeiro de 2008 e 2020, o dólar avançou 30%. Passando de 89,2 para 115. A pandemia de coronavírus reforçou mais 10%, atingindo 126,4 em 23 de março de 2020. Por quê? Mesmo assim, o sistema econômico dos Estados Unidos é considerado o mais forte do mundo. Os investidores estão confiantes de que as autoridades americanas devolverão sua moeda. A eletricidade do dólar é totalmente baseada em seu uso como moeda de reserva mundial. O dólar cresceu e se tornou a reserva Forex em 1971, quando o presidente Richard Nixon deixou o padrão ouro. Como moeda mundial, o dólar é usado para metade de todas as transações internacionais, exigindo que os bancos centrais mantenham o dólar em suas reservas para pagar por essas transações. Como resultado, 61% dessas reservas cambiais no exterior são em dólares. Alternativa de moeda viável. Não há escolha econômica viável que todos possam comprar. A subsequente moeda estrangeira mais famosa após o dólar é o euro, mas contém apenas 21% das reservas do Banco Central. A China e outros países argumentam que um novo Forex deve ser criado e usado como moeda internacional. A China não tomou medidas amplas para tornar seu Forex amplamente negociado. Representam apenas 2% das reservas de moeda estrangeira do Banco Central. A taxa do Bitcoin é muito instável devido ao fato de não haver uma instituição financeira central para controlá-la. Além disso, emergiu como Forex de preferência para a economia paralela, tornando-o sujeito à manipulação por meio de forças desconhecidas. Efeitos de um colapso do dólar. Um colapso surpreendente do dólar criaria uma turbulência monetária mundial. Os investidores seriam rápidos ao decidir por diferentes moedas, como o euro, ou diferentes ativos, como ouro e commodities. A demanda por títulos do Tesouro despencaria e as taxas de atividade aumentariam. Os preços das importações dos Estados Unidos disparariam, causando inflação. As exportações americanas seriam muito baratas. Isso daria um impulso rápido ao sistema econômico. Mas a longo prazo, a inflação, as taxas de passatempo excessivas e a volatilidade limitariam o crescimento viável dos negócios. O desemprego pioraria, fazendo com que os Estados Unidos voltassem à recessão ou mesmo à depressão. Como se proteger? Proteja-se de uma queda do dólar, defendendo-se primeiro contra uma queda gradual do dólar. Um colapso do dólar criaria turbulência financeira internacional. Para responder a esse tipo de incerteza, você deve ser móvel. Mantenha sua propriedade líquida para que possa negociá-la conforme necessário. Certifique-se de que suas competências profissionais são transferíveis. Atualize seu passaporte, caso as coisas fiquem tão horríveis por tanto tempo que você queira passar rapidamente para algum outro país. Esses são apenas alguns métodos para se defender e continuar a existir na queda do dólar. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Isso é TecNQX.